bem, pessoal? Sou o professor Aisley, mais uma videoaula de Sociologia aqui no canal Geografia Lúdica. Curta, se inscreva, compartilhe. Hoje vamos falar sobre o quê? Mobilidade social, a mobilidade vertical e também a mobilidade horizontal, ok? Os estudos, sobre essa mobilidade social têm importante função de ajudar e a pensar as vias de possibilidade de troca, ascensão ou também rebaixamento que determinado indivíduo ou grupo tem no meio em que estabelece as suas relações, as relações da sociedade, as interações que uma pessoa tem com a outra ou que um grupo tem com o outro. Tudo isso vai nos remeter a uma característica dentro da mobilidade social, tá? Como já visto, em algumas sociedades a questão da mobilidade ela é tida como inexistente, especialmente naqueles casos em que a posição do indivíduo ela é o quê? Super conservada ao longo de toda a sua existência, ao longo de todo o seu processo histórico, como a família real britânica, como a família de Bragança, como a família de Dom Pedro e assim por diante, tá? Nós temos, na verdade, dois exemplos extremamente lembrados quanto a esse tipo de situação, que são observados de acordo com o contexto histórico. Um é a sociedade feudal e a outra é a sociedade indiana de castas, tá? Nos quais os integrantes eles dispunham de uma posição fundamentalmente inalterada ao longo de sua existência, do seu teor de permanência, tá? Infelizmente acontece isso e ainda acontece, tá? Nessa era moderna, diferentemente, a disseminação dos valores liberais transformaram o quê? O conceito de mobilidade social em uma meta política para o quê? Para a democracia. Infelizmente, para esse conceito, que na verdade, vou repetir, não funciona muito, tá? Esse conceito de mobilidade social, ao mesmo tempo, ele não é restrito a essa concepção de mudanças, somente em que? Em termos dessas condições materiais que uma pessoa tenha ao longo da vida, ou ainda, pessoal, que os números de desenvolvimento social e econômico vão atestar que essa mobilidade ascendente é um claro indício do acúmulo ou de uma distribuição menos desigual da riqueza entre a população. Seria muito viável essa distribuição igualitária, essa distribuição de renda, sem favorecer essas classes maiores, essas classes superiores, tá? Nessa sociedade capitalista que nós vivemos, uma pessoa pode, ao longo da sua vida, ocupar diversas posições sociais, relativa ao quê? Ao status, ao seu prestígio e também ao seu poder, tá? Justamente essa ascensão social, ela pode acontecer em virtude da elevação do quê? Da sua renda, do seu capital, como também em razão das ocupações de cargo ou também de funções de prestígio, Se você ocupa cargos importantes, se você é bem prestigiado, a sua qualidade, a sua ascensão ela é gigantesca, tá? Mas dentro disso também é perfeitamente possível que alguém que pertence à classe de alta renda tenha por algum infortúnio, algum deslize, seus rendimentos e riquezas diminuídos e passe a pertencer à classe de renda intermediária, tá? Isso pode acontecer por você não só saber, por exemplo, administrar as suas finanças, ok? Nós temos mobilidade vertical e também a mobilidade horizontal, tá? E a gente pode falar que existe vários tipos também dessa mobilidade social, tá? A vertical, tá? É justamente quando as transformações na posição social de um indivíduo vão compreender elevações ou diminuições no quê? Na hierarquia social, tá? Quando a gente vai falar, por exemplo, a mudança de uma posição social que vai ocorrer dentro de uma mesma camada, dizemos que se trata de uma mobilidade horizontal, do horizonte vertical e horizontal, tá? Vamos a outro exemplo bem simples para vocês entenderem.
Um filho de operário que, pelo estudo, ele passa a fazer parte de uma classe média, ele é um exemplo claro dessa ascensão social. Veio de baixo e conseguiu a sua ascensão. Veio de baixo devido ao que? Essa distinção entre as classes sociais, tá? Todo esse fato, ele compreende um quê? Um processo no qual o indivíduo melhorou sua posição no sistema de estratificação, ou seja, passou a pertencer a um grupo economicamente de melhor reconhecimento social. Então assim, professor, se eu estudar e eu tenho chance de elevação de classe, é fato, com seus estudos você consegue se elevar essa classe. Lembrando que você tem que deixar a humildade sempre com você, tá? Há também, né, a situação da queda social, quando a pessoa cai hierarquicamente no sistema de estratificação, passando o quê? A integrar um grupo em geral, de forma econômica, de menor reconhecimento social, tá? Tem pessoas que começam ali em cima e caem, tem pessoas que começam aqui embaixo e conseguem uma elevação, tá? Essa falência, né, é possível como consequência de um empobrecimento de um comerciante, né? Que tudo isso é um exemplo de queda social. Ele tem uma loja de ponta, mas com o passar do tempo ele não consegue administrar e ele vai ter uma queda social, tá? Essa mobilidade social horizontal ocorre quando uma pessoa experimenta alguma mudança de uma posição social, tá? Mas que, apesar disso, ela vai permanecer dentro da mesma classe social, tá? Mesmo dizer que alguém que, por exemplo, mude o cargo em uma empresa, mas fuja, né, mas essa mudança não vai significar alteração da sua classe social. Mudou só apenas a ordem de trabalho e ele não teve uma elevação dentro da classe social. Ok? Pessoal, esse aqui é um vídeo, uma aula sobre mobilidade social. Curta, se inscreva em nossos canais. Até a próxima videoaula. Um abraço do professor Aislan. Cuide-se bem!